Hoffman, Jussara. Avaliação mediadora. Uma prática em construção da pré-escola à universidade. Hoffman debate o compromisso de manter na escola o aluno favorecendo-lhe de fato o acesso ao saber, não simplesmente por promovê-lo a outros graus de ensino. Para Hoffman, melhoria da qualidade do ensino requer escolaridade para todas as crianças e escolas que compreendam essas crianças a ponto de auxiliá-las a usufruir seu direito ao ensino fundamental no sentido de sua promoção como cidadãos participantes nesta sociedade. De acordo com Hoffman, a qualidade do ensino na concepção classificatória se refere a padrões pré-estabelecidos em bases comparativas, critérios de promoção, gabaritos de respostas, padrões de comportamento ideal. Uma qualidade que se confunde com quantidade. De acordo com Hoffman, qualidade, na perspectiva mediadora da avaliação, significa desenvolvimento máximo possível, permanente, vir a ser, sem limites pré-estabelecidos, embora com objetivos delineados e a aceitação das pré-condições socioculturais do educando. A avaliação para Hoffman apresenta uma importância social e política fundamental no fazer educativo vinculando a ideia de qualidade. Avaliar qualitativamente significa um julgamento mais global e intenso, no qual o aluno é observado como um ser integral, colocado em determinada situação relacionada às expectativas do professor e deles mesmos. Segundo Hoffman, a maioria dos professores atribui a culpa aos alunos, os quais passam a ser um misto de réu e vítima. Um dos princípios da teoria construtivista é fundamental para a avaliação. O indivíduo se dá por estágios evolutivos do pensamento a partir de sua maturação e suas vivências. Neste sentido, segundo Hoffman, deve-se ter uma visão construtivista do erro em termos da correção das tarefas feitas pelos alunos em todas as situações de aprendizagem. Os erros e as dúvidas são componentes significativos ao desenvolvimento da ação educacional, pois permitirá ao docente a observação e investigação de como o aluno se coloca diante da realidade ao construir seu conhecimento. Hoffman distingue o diálogo entre professor e aluno como indicador de aprendizagem necessário à reformulação de alternativas de solução para que a construção do saber aconteça. A reflexão do professor sobre seus próprios posicionamentos metodológicos, na elaboração de questões e na análise de respostas dos alunos deve ter sempre um caráter dinâmico. Na avaliação mediadora, o professor deve interpretar a prova não para saber o que o aluno não sabe, mas para pensar nas estratégias pedagógicas que ele deverá utilizar para interagir com esse aluno. Para que isso aconteça, o desenvolvimento dessa prática avaliativa deverá desvelar a trajetória de vida do aluno durante a qual ocorrem mudanças em múltiplas dimensões. Em relação ao processo de aprendizagem, toda resposta do aluno é ponto de partida para novas interrogações ou desafios do professor. Devem-se oportunizar aos discentes emitir ideias sobre um assunto, para ressaltar as hipóteses em construção, ou as que já foram elaboradas. São estas atitudes que idealizam, de fato, um processo de avaliação contínua e mediadora. A objetividade e a subjetividade refere-se à forma de elaboração das questões, mas é pela correção que as questões se caracterizam em objetivas ou subjetivas. Hoffman aponta alguns princípios coerentes à ação avaliativa mediadora. Oportunizar aos alunos momentos de expressar suas ideias. As tarefas são elementos essenciais para a observação das hipóteses construída pelos alunos ao longo do processo. Oportunizar discussões entre os alunos a partir de situações desencadeadoras. Trabalhos em grupos são gatilhos para a reflexão de cada aluno, para o desenvolvimento do conhecimento em sua perspectiva de compreensão. Realizar várias tarefas individuais, menores e sucessivas, investigando teoricamente, procurando entender razões para as respostas apresentadas pelos estudantes. A avaliação mediadora exige a observação individual, ou seja, uma relação direta com o aluno a partir de muitas tarefas, interpretando-as, refletindo e investigando teoricamente razões para soluções apresentadas de acordo com os estágios e as experiências do aluno, em vez do certo ou errado e da atribuição de pontos. Fazer comentários sobre as tarefas dos alunos, auxiliando-os a localizar as dificuldades, oferecendo-lhes oportunidades de descobrirem melhores soluções. É preciso ultrapassar a sistemática tradicional de buscar certos e errados em relação às respostas do aluno e atribuir significado ao que se observa em sua tarefa, valorizando ideia e dando importância às suas dificuldades. O respeito e a valorização de cada tarefa favorecem a expressão de crenças verdadeiramente espontâneas.
transformar os registros de avaliação em anotações significativas sobre o acompanhamento dos alunos em seu processo de construção de conhecimento. Os registros do professor devem responder às questões: o aluno aprendeu? Em relação à correção, há duas posturas que se opõem naturalmente. A avaliação classificatória: corrigir tarefas e provas de alunos para verificar respostas certas e erradas e, com base nesta verificação periódica, tomar decisões quanto ao seu aproveitamento escolar, sua aprovação em cada série ou grau de ensino. A avaliação mediadora: corrigir tarefas e provas para verificar respostas certas e erradas e tomar decisões quanto ao seu aproveitamento e aprovação em cada série ou grau de ensino. Analisar teoricamente as várias manifestações dos alunos em situações de aprendizagem, verbais ou escritas, outras produções, para acompanhar as hipóteses que vem formulando a respeito de determinados assuntos, em diferentes áreas de conhecimento, de forma a exercer uma ação educativa que lhes favoreça a descoberta de melhores soluções ou reformulação de hipóteses preliminarmente formuladas. Esse acompanhamento visa o acesso gradativo do aluno a um saber competente e sua promoção a outras séries ou graus de ensino. As diferentes posturas também se revelam nas expectativas dos alunos. Pedidos para professor dar nota em toda a atividade. Não aceita que sua tarefa tenha erro dos pais. Não aceitando que não se corrija o caderno de seu filho dos professores. Devo corrijo tudo? Não corrijo? O que fazer? Na concepção mediadora, a correção se faz presente pensando na evolução do conhecimento de forma dinâmica, de descoberta por ensaio e erro, de tomada de consciência sobre o fazer, muito mais que a preocupação com resultados imediatos ou fórmulas definitivas de solução apresentadas pelo professor. Não significa aceitar tudo o que a criança faz. Considerar, valorizar, não significa observar e deixar como está. Ao contrário, exige do professor a reflexão teórica necessária para o planejamento de situações provocativas ao aluno que favoreçam a sua descoberta. A intervenção pedagógica desafiadora não pode ser uniforme em todas as situações de tarefas dos alunos. Os erros que a criança apresenta podem ser de natureza diversa. Nenhum extremo é válido. A tarefa do professor consiste em favorecer ao aluno o alcance de um saber competente e a aproximação com a verdade científica. O tema correção envolve essencialmente o respeito à criança em suas etapas de desenvolvimento e, por isso é urgente incluir o termo, ainda, no seu vocabulário. Ao invés de analisar os exercícios dos alunos para responder quem errou ou quem acertou, analisá-los para observar quem aprendeu e quem, ainda, não aprendeu. Relatórios de avaliação devem expressar avanços, conquistas, descobertas, bem como relatar o processo vivido em sua evolução, em seu desenvolvimento, dirigindo-se aos encaminhamentos, às sugestões de cooperação entre todos que participam do processo. Hoffman aponta algumas concepções apresentadas pelos professores resistentes à avaliação mediadora e assinala caminhos para reflexão. Alunos desinteressados e desatentos. Observa-se, nesta visão, um compromisso do educador alienado de uma relação de aproximação com o pensar do aluno. O professor dá a aula e o aluno pega as explicações. Na avaliação mediadora, o educador desperta para a relação dialógica da avaliação, buscando alternativas para estabelecer sua aproximação e descoberta dos diferentes modos de pensar. 2 tempos e disponibilidade. A avaliação mediadora opõe-se ao modelo transmitir, verificar, registrar, e evolui no sentido de uma ação reflexiva e desafiadora do educador em termos de contribuir, elucidar, favorecer a troca de ideias entre e com seus alunos. 3. O diálogo professor e aluno. O diálogo não se processa obrigatoriamente através da conversa, mas a partir da reflexão em conjunto com o aluno sobre o objeto do conhecimento, para encaminhar-se à superação, significa desenvolver uma relação dialógica, princípio fundamental da avaliação mediadora. 4. Acompanhamento individualizado. O diálogo, leitura curiosa e investigativa do professor, poderá se estabelecer mesmo se o educador trabalhar com muitos alunos, no sentido de permitir proximidade corpo a corpo com o estudante, debruçar-se sobre suas ideias e as do grupo para acompanhar seus argumentos, discuti-los ou enriquecê-los. O processo de transformação inicia de forma lenta, a proposta exige a reflexão permanente do grupo e ajustes frequentes. A não atribuição de notas a tarefas e situações não declaradas de prova causam menor pressão e resultados mais favoráveis de aprendizagem.